do Senhor, tudo bem? Espero que estejam todos bem, amém? O Senhor tem cuidado de nós até aqui, por isso nós estamos alegres, por isso nós estamos bem, pela misericórdia do Senhor que tem nos alcançado. Nós vamos estar iniciando mais uma lição, ainda online, né? Até que tudo volte ao normal para a gente poder voltar para a igreja, fazer as nossas aulas presenciais. Mas enquanto isso, a gente vai trabalhando dessa maneira e o Senhor vai sendo honrado, glorificado nas nossas vidas. A nossa revista, vocês já sabem, Relacionamento Familiar, e nós vamos falar a lição 5, falar sobre Timóteo. E vamos dar início já falando da família de Timóteo. Timóteo foi um jovem privilegiado, pois cresceu em uma família no qual o conhecimento de Deus era passado de geração a geração. Lloyd, a avó de Timóteo, ensinava a Eunice, mãe de Timóteo, e elas passaram para Timóteo o conhecimento da palavra de Deus. A finalidade era garantir que a verdade do Deus único passasse de uma geração para outra, garantindo bênção e comunhão ao povo de Israel. Às vezes, deixamos de ser gratos pelo privilégio de ter nascido em um lar cristão, que conhece a palavra de Deus e nos proporciona uma vida regrada, longe das práticas mundanas. Timóteo não somente aprendeu as verdades bíblicas, mas a pôs em prática. Por onde passava, as pessoas testemunhavam a seu respeito. E mesmo sendo ainda jovem, a sua vida era a própria mensagem, pelo excelente testemunho. As igrejas de Listro e Icônio o parabenizavam. Veja bem, está falando aqui nessa lição que o jovem Timóteo era um testemunho vivo da palavra de Deus. Não só ele não falava, ele ainda não pregava, mas a vida deles testemunhava muito. Por quê? Porque onde Timóteo passava, ele fazia diferença. Ele não se juntava com as coisas mundanas. Ele era um jovem separado, um jovem conhecedor da palavra de Deus e separado para Deus. Então, a gente vê o quê? A começar aqui, nesse início de lição, já está falando o quê? Que Timóteo dava bom testemunho. E eu pergunto para você, já vou começar com as perguntas. Você tem dado um bom testemunho por onde você tem passado? Você tem sido um jovem igual Timóteo? Que onde passa você faz a diferença? Ou você acaba se misturando com a multidão? O jovem Timóteo, depois mais um pouco lá na frente, nós vamos ver quem foi Timóteo na pregação do Evangelho. A começar, ele foi levantado por Deus, escolhido por Deus, já começando aqui, pelo testemunho que ele dava. Porque ele aprendia a palavra de Deus com a avó e com a mãe e colocava isso em prática. Porque é muito diferente entre eu ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Nós temos que ter o cuidado de nós não sermos somente ouvintes da palavra do Senhor, mas sermos ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. E era o que Timóteo fazia. Timóteo ouvia a palavra na casa dele, ouvia dentro do lar dele e saía para brilhar como luz. Saía para dar bom testemunho lá fora, sendo aquilo que Deus quer que nós sejamos, luz do mundo e sal da terra. Ele fazia a diferença. Essa é a vontade de Deus. Que você, adolescente, faça a diferença. Que você, adolescente, seja a pregação do Evangelho onde quer que você esteja, através do seu testemunho, através da sua vida. Que você seja um bom exemplo para todas as pessoas que vivem perto de você. Para que as pessoas possam ver Deus na sua vida. Amém? Aí, continuando aqui a lição, diz assim: Timóteo honrava a sua família e Deus o honrou, colocando entre os grandes da igreja primitiva. O nome Timóteo significa honrando a Deus, e aquele jovem escolheu refletir isso com o seu estilo de vida.
Pelo testemunho de Timóteo, muitas vidas foram transformadas e abençoadas. Infelizmente, muitos jovens, inclusive conhecedores do Evangelho, buscam aceitação, admiração e sucesso segundo os padrões desse mundo corrompido. Por medo de serem diferentes ou de não estarem aceitos pelo grupo, muitos negam a Cristo, renunciando também o que aprenderam com a família. Timóteo foi um jovem que honrou a sua família e o seu Deus, sendo uma referência como cristão até hoje. Ele pregava, inclusive, sem o uso de palavras, pois a sua vida era a própria palavra. Mas isso não foi um privilégio apenas de Timóteo. Você também pode escolher refletir a Deus com a sua vida. Está lançado o desafio. Amém? Está dizendo aqui que ele honrava a família. Por quê? Porque as pessoas, elas costumam dizer assim, vamos supor, você faz alguma coisa de errado. As pessoas têm, parece que prazer de dizer assim, aquele ali, é filho de crente. O pai dele é obreiro, a mãe dele é prega, a mãe dele vai na igreja. É como se as pessoas procurassem um defeito na gente para dizer que somos crentes, mas que estamos falhando. Então, o que acontecia? Se Timóteo desse um mau exemplo, ele estaria desonrando a família. Por quê? Porque a mãe e a avó eram conhecedoras da palavra. Isso já vinha de geração a geração. Então, o que acontece hoje, nos tempos de hoje? Nós temos que dar bons exemplos. Vocês adolescentes, se vocês fazem alguma coisa de errado, o que acontece? Vão dizer, olha lá, e o pai não é pastor, o pai não é obreiro, e olha ele quem que é. Então, ali ele estava fazendo o quê? Honrando a família com a própria vida. Não com palavras, mas com a própria vida. Por quê? O testemunho fala muito mais do que palavras. Às vezes a pessoa, ela fala, ela prega, ela fala, mas no dia a dia ela não é um bom testemunho. E isso é uma coisa muito ruim. Por quê? Porque, vamos ser sinceros, se você vê uma pessoa falar, e você conhece a vida dela, e você vê ela lá pregando, você vê ela falando, você vê ela falando para um, falando para o outro, e você fala, nossa, mas puxa, ele não vive nada disso que ele está falando. Então é aí que é cobrado o nosso testemunho. Aí que entra o que eu falei no início, sermos luz do mundo e sal da terra, para fazermos a diferença com a nossa vida. Amém? No tópico 2 da lição diz assim, Timóteo, o jovem líder. O apóstolo Paulo investiu em Timóteo, um jovem obediente e temente. Nas 2 cartas que endereçou a ele, Paulo o instruiu sobre a pregação da palavra, o cuidado com as coisas de Deus e principalmente para que se mantivesse firme na fé. Impressionado com a disposição daquele jovem para o ensino das Escrituras e com o seu amor pela verdade de Deus, Paulo convidou Timóteo para integrar, junto com Silas, sua equipe missionária. Paulo reconheceu as excelentes qualidades de Timóteo, apesar da sua aparência juvenil. Olha só, ele era jovem, ele tinha uma aparência jovem, mas Paulo não olhou para isso. Paulo olhou pela maturidade espiritual que Timóteo tinha. Por quê? Porque não importa a idade, importa o compromisso que você, adolescente, tem com Deus. Não importa a sua idade, mas importa a sua maturidade espiritual. Você tem que viver aquilo que você tem aprendido, tanto na sua casa, quanto na igreja, quanto você mesmo individual. Porque eu vou ser sincera a dizer, só existe crescimento espiritual quando existe uma busca individual. Quantas vezes na semana, agora ainda a gente nem está indo na igreja, mas quantas vezes na semana você vai na igreja?
Às vezes você, quando podia ir, ia num culto de quarta e num culto de domingo. E os outros dias da semana? O que você tem feito? Você tem lido a palavra? Você tem buscado crescimento espiritual? Você tem buscado orientação na palavra de Deus para a sua vida? Você tem se alimentado com a palavra de Deus? Ou você passa horas e horas com seu celular na mão, vasculhando a internet, em tudo quanto é site, menos lendo a palavra do Senhor? É muito importante a gente buscar crescimento espiritual. E nessa época que nós estamos passando agora, é um momento onde você tem mais tempo, que não está indo nem na escola, as aulas foram suspensas, você tem tempo para você estar buscando orientação do Senhor. Leia a Bíblia, tenha um comprometimento, tenha compromisso com a palavra de Deus, em estudar a palavra de Deus. Seja um adolescente que tenha amor pela palavra. A Bíblia é orientação para a nossa vida, é um manual de orientação para a nossa vida diária. Tudo que nós procuramos resposta tem na palavra de Deus. Orientações tem na palavra de Deus. Quando você está triste, você lê versículos que te alimentam a alma, te alegram. E automaticamente você, sendo cheio da palavra de Deus, tendo um crescimento espiritual, sendo uma pessoa que buscou, se orientou, se encheu, está cheio do Espírito Santo, automaticamente você vai contagiar as pessoas próximas a você, adolescente. Você vai contagiar os seus amigos adolescentes, você vai ser aquele adolescente que vai contagiar até a sua casa. Com o quê? Com bons exemplos, com uma pessoa que é tão bom a gente estar perto de uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, uma pessoa que ela fala da palavra de Deus. É tão bom, é tão gostoso quando a pessoa ela tem a palavra de Deus dentro do coração dela. Por quê? Porque ela vai ter sempre uma palavra boa para nos falar. Então, por que eu preciso só esperar que alguém tenha uma palavra boa para me falar? Porque não pode ser você, adolescente, aquele que vai levar a palavra boa? Por que não pode ser você, adolescente, aquele que vai gravar um vídeo nessa época com uma mensagem bíblica? Por quê? Por que você que fica tanto tempo ali com o celular na mão, às vezes gastando tempo com tantas coisinhas banais, por que não pode ser você, adolescente, a alcançar vidas através de um vídeo, a alcançar vidas através de uma palavra que flua do seu coração? Porque se você se encher da palavra de Deus, você vai fazer a diferença. Você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Você vai ser um instrumento usado por Deus. Nesse momento, através da mídia, através de um vídeo. Você pode mandar, mas eu não gosto de gravar vídeo. Então, mande um versículo. Compartilhe um versículo, um áudio, se você não quer expor o seu rosto. Compartilhe um áudio falando da palavra do Senhor. Às vezes aquele áudio vai chegar no momento que a pessoa necessita tanto. Às vezes aquela palavra vai chegar no momento que a pessoa está passando por uma aflição, precisando de uma ajuda, de uma palavra. E você, adolescente, pode ser esse instrumento, como foi Timóteo. Timóteo foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Ele ajudou muito Paulo na propagação do Evangelho. Através da vida de Timóteo, ele alcançou muitas vidas e houve muita mudança na vida das pessoas. O compromisso de Deus com você é te encher se você buscar. O compromisso de Deus com você é se fazer presente se você buscar. E o compromisso seu, adolescente, com Deus, qual é? Qual o teu compromisso com Deus? Qual? Mas não se ache jovem demais. É muito melhor
a gente fazer as coisas quando a gente é jovem do que quando está mais idoso, mais cansado. Você tem força, adolescente. Você tem saúde, você tem determinação. Contagia alguém com a tua vida. Contagia alguém com o teu testemunho. Seja alguém que as pessoas se agradem de ter por perto. Seja alguém que as pessoas tenham prazer em estar perto de você. Seja um jovem alegre, um adolescente cheio de vida. E essa vida não vem de coisas mundanas. Essa vida não vem de nada que o mundo pode nos oferecer. Essa vida vem através da palavra de Deus, através do teu relacionamento com Deus, através da tua busca diária. Você não come todos os dias? Então, você alimenta o seu corpo. Passa a alimentar o seu espírito. Passa a se encher da palavra de Deus. Passa a buscar mais a presença de Deus. Seja um adolescente como foi Timóteo. Aprendeu a escritura dentro da casa dele e contagiou lá fora. Contagiou as vidas lá fora. Começou com o testemunho. Depois passou a ser um pregador. E você, adolescente? Como você está contagiando a vida das pessoas ao teu redor? Como você tem se comportado aonde você tem ido? Como você tem levado a presença de Deus através da tua vida? Como? Como, adolescente? Eu pergunto para você. Você está fazendo alguma coisa para você crescer espiritualmente nesses dias que você está na sua casa? Você está se enchendo com o quê? Timóteo se enchia com a palavra. Timóteo se enchia com o ensinamento que a avó e a mãe davam. E você, adolescente, está se enchendo com o quê nesse tempo? Eu te faço essa pergunta. E continuando aqui, diz que para Timóteo deve ter sido como um sonho, pois desde menino ele ouvia os ensinamentos da avó e da mãe acerca da soberania de Deus. Agora aquele jovem tinha sido separado, um escolhido do pai para se juntar a dois grandes líderes cristãos, Paulo e Silas. Sob a direção do Espírito Santo, eles partiram para plantar igrejas nas regiões mais longínquas. Que privilégio! Timóteo então saiu de casa para fazer a obra missionária, honrando a Deus e a sua família, que investiu em sua educação cristã. Timóteo foi primeiramente educado em casa por seus familiares. Depois o Senhor levantou Paulo para instruí-lo. Timóteo assim pôde exercer o seu chamado. Assim como Deus comissionou Timóteo para a sua boa obra, hoje também ele procura por jovens que estejam dispostos a ouvir a sua voz e assumir o seu chamado. Com certeza, você estará entre os eleitos e Deus tem uma missão especialmente reservada para você. Amém? Aí está dizendo aqui que Timóteo deve ter ficado muito feliz, que para ele foi como um sonho ser chamado, levantado para a obra de Deus. Então a gente começa a observar o quê? Não basta a pessoa ser instruída dentro de casa se ela não tiver um compromisso e um desejo de ser diferente. Quantas pessoas a gente vê, quantos adolescentes, que o pai e a mãe são uma bênção e os filhos não querem nenhum comprometimento com a palavra de Deus. Os pais são verdadeiros servos de Deus e os adolescentes, os filhos, não querem nem saber de nada. Não era o que acontecia com Timóteo. Timóteo tinha o desejo, o prazer de fazer a obra de Deus.
Então, eu volto a dizer, você tem que deixar nascer esse desejo dentro de você. Você tem, adolescente, que pegar amor pela palavra de Deus, ser orientado por ela e amar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo cada dia mais um tempo mais difícil. E aquele que não tiver a palavra de Deus cravada dentro de si e não tiver o amor pela palavra de Deus, vai ser muito mais difícil a caminhada até a volta de Jesus Cristo. Por quê? Porque a palavra de Deus que nos dá orientação e a palavra de Deus que nos mantém em pé. Timóteo se tornou um grande líder, mas isso foi fruto de alguns fatores e da sua própria escolha de ser um crente fiel. Você já ouviu um ditado que fala assim, filho de peixe, peixinho é? Mas eu vou dizer uma coisa para você, não, nem sempre filho de crente, crentinho é. Por quê? Você tem que se posicionar, você tem que querer, você tem que desejar. Assim como Timóteo desejou, você tem que desejar. Não bastasse ter crescido em um lar comprometido em transmitir o conhecimento da palavra de Deus, o jovem também possuía um bom testemunho. Ele era educado, esforçado, notavelmente promissor, como bem observou o apóstolo Paulo. Interessante. Paulo observou Timóteo para mandar ele para as igrejas e para usá-lo. Mas quem conhece o coração do homem a não ser Deus? Com certeza, Deus orientou a Paulo e mostrou para Paulo quem era Timóteo. Porque Deus conhece o coração de cada um de nós. O Senhor esquadrinha a nossa mente. O Senhor nos conhece, não de falar, mas o Senhor conhece o que está aqui dentro. O Senhor sonda os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu sei pregar, eu falo tão bonito. Nossa, eu sei pregar lindo, mas Deus conhece a tua vida. E Deus conhecia o compromisso de Timóteo. Deus sabia o que estava por dentro do Timóteo. E aí tocou no coração de Paulo. E Paulo chamou Timóteo, instruiu Timóteo, usou Timóteo nas igrejas. E Timóteo deixou ser usado por Deus. Existe uma diferença muito grande entre Deus me chamar, o teu chamado, e eu deixar ser usada por Deus. Então, a gente vê que a lição está dizendo aqui, o problema de muitos jovens está nas más associações que fazem. Por quê? Porque às vezes você se associa com o mundo e o mundo faz você se separar de Deus. O mundo às vezes te afasta de Deus. A gente viu nessa lição de Timóteo que ele foi um jovem usado nas mãos de Deus na propagação do Evangelho. E agora eu vou dizer para você, deixa Deus te usar. Se afasta daquilo que tem te tirado da presença de Deus. Se afasta daquilo que tem roubado o teu coração de estar na presença de Deus. Se afasta daquilo que você às vezes não está percebendo, porque você talvez não tenha observado, mas se você começar a observar e a orar, Deus vai te ajudar a você ver o que está te afastando da presença de Deus. Muitas vezes são amizades, muitas vezes são o tempo que você está gastando em internet, em coisas que não te edificam em nada.
em assuntos que não estão te edificando em nada. Resumindo tudo nessa lição, eu poderia dizer: Timóteo foi um grande exemplo. Ele brilhou em meio às trevas. E assim como Timóteo, eu encerro essa lição dizendo para você: seja um exemplo vivo aonde você andar. Seja você, através da tua vida, uma pessoa agradável que leve a presença de Deus onde você chegar. Seja você a diferença nessa terra. Seja o Timóteo nos tempos atuais. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe os seus familiares. E que Deus abençoe você, adolescente, para ser o Timóteo nos tempos atuais. Eu creio que você consegue. Eu creio que você pode. Orientação você está tendo dentro da tua casa e dentro da igreja. Coloque isso para fora. Se encha do Espírito Santo. Se encha da pessoa de Deus. Tenha compromisso com a palavra. E você vai ser luz no mundo e sal na terra para brilhar. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Beijo para cada um de vocês. Amém. Deus abençoe.